Você está se preparando para o Enem? Está com dificuldades para estudar? Ou você já fez a prova e não se saiu tão bem, tentou estudar e não conseguiu, não teve êxito? Eu preparei este canal para ajudar você. Somente você que vai estudar para o Enem, é bem específico mesmo. Aqui eu vou trabalhar de várias formas e é muito importante você seguir todas as dicas que eu der e também a questão dos assuntos, dos conteúdos e resolução de questões. Fica comigo, eu vou te ajudar. Eu sou a professora Marijane Fernandes, eu sou professora de língua portuguesa há muito tempo. Acredito que muitos de vocês já me acompanham no outro canal que eu tenho, Profa Marijane Fernandes, e agora já estão me seguindo aqui neste canal que é somente para o Enem. É um curso completo na área de língua portuguesa, que para o Enem vai ser a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Antes de começarmos a aula, e eu vou começar com resolução de questão, eu quero falar algumas coisas para vocês. Primeiramente, vocês já sabem que o Enem é dividido por áreas. Na área de língua portuguesa, nós temos essa parte de linguagens, códigos e suas tecnologias. E não estuda somente o conteúdo de língua portuguesa. Nós vamos ter toda a parte de língua portuguesa, de gramática, e você vai dizer, professora, mas estuda gramática no Enem? Não estuda não, eu fui lá e nunca encontrei. Temos que tomar cuidado com esta fala, trabalha-se gramática, mas é claro que o principal conteúdo do Enem é a interpretação textual. Mas para isso você vai ter que saber todos os outros conteúdos que rodeiam a língua portuguesa. Com certeza, se você dominar essa parte de gramática, você vai se sair bem. Não precisa se desesperar, estudar com calma, com cuidado, que dá certo. Também a parte de literatura, toda a parte de variação linguística, linguagem formal, informal, toda a função da linguagem, todo o processo de comunicação também cai. É claro que, como eu falei para vocês, o principal ponto do Enem é a interpretação textual. Mas em linguagens e códigos e suas tecnologias também cai língua estrangeira. Aí você faz a opção pelo inglês ou pelo espanhol. Não vou trabalhar língua estrangeira no canal, não dá, não é a minha área. Na parte de educação física, nós vamos tentar resolver algumas questões e também na parte de artes. Vocês sabem que a disciplina artes é uma disciplina abrangente. Eu vou tocar em alguns pontos quando eu conseguir dominar a parte de artes no que diz respeito principalmente à literatura. Também você deve ter um bom preparo para estudar para o Enem. No dia da prova, que cai em linguagens e códigos e suas tecnologias, que é o primeiro dia, nós vamos ter 5 horas e meia para 90 questões. De linguagens e códigos? Não, calma. Linguagens, códigos e suas tecnologias, mais ciências humanas e suas tecnologias. 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Mas nós vamos ter 90 questões mais uma redação, para 5 horas e meia. O tempo deve ser um aliado de vocês. E outra coisa, vocês devem estar muito atentos, não adianta chutar. O Enem trabalha com TRI, Teoria de Resposta ao Item. É um programa que é anti-chute, não adianta chutar. Trabalha com questões de nível fácil, nível médio e nível alto. Se você acertar o nível alto e errar o nível fácil, a tua pontuação despenca. O que você deve fazer é estudar. Você tem um ano todo para se preparar e deve estudar sim. Eu vou trabalhar competências e habilidades aqui da minha parte, de linguagens e códigos. São 9 competências, que são as áreas maiores, e 30 habilidades. Como eu falei para vocês, a parte de língua estrangeira eu não vou trabalhar. O restante eu vou tentar passar por todas. Quando precisar falar sobre o assunto ali do exercício, eu tiro uma aula e outra para falar sobre o assunto e vou enumerando todas as aulas para vocês acompanharem direitinho. Também vou falar sobre a redação do Enem no decorrer das aulas. Serão muitas aulas e se você estiver com vontade de passar na prova, você vai me acompanhar. Também montei esse esqueminha aí que vocês estão vendo, que vocês devem responder as outras provas do Enem integralmente. E eu aconselho a responder por bloco. Separa as 15 primeiras questões e vai respondendo as mais fáceis. De 15 em 15 questões,
questões você vai respondendo. Se eu tenho na área de linguagens, códigos e suas tecnologias 45 questões, você vai separar 3 blocos de 15, resolvendo as mais fáceis, depois volta trabalhando com o nível médio e, por último, com o nível mais alto, com o nível difícil, porque você não pode errar a questão de nível baixo, de nível fácil. Você deve acertar, treinando juntamente com a redação. Separa aí 5 horas e meia para treino desta prova. Você pode também trabalhar a outra área que não é minha. Tira 5 horas e meia para trabalhar linguagens, códigos e suas tecnologias, também ciências humanas e suas tecnologias mais a redação. É dessa forma que você vai ficar preparado. Tudo que vale alguma coisa custa alguma coisa. Se você quer passar, você deve se esforçar. Eu estou aqui para fazer a minha parte para te ajudar. Hoje nós vamos começar com a primeira questão, que eu vou trabalhar com a competência 1 e com a habilidade 1. Vou trabalhar alguns exercícios. Você baixa o material da lista de exercício que eu deixei aí para você me seguir durante as aulas. Na competência 1 fala sobre aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. O que é isso? São todos aqueles conteúdos da língua portuguesa que dizem respeito ao processo de comunicação em todos os lugares, no trabalho, na escola, em todas as áreas da sua vida. A competência 1, ela manda nisso, ela trabalha algumas habilidades. Os assuntos vão girar em torno de gêneros textuais, função da linguagem, linguagem formal e informal, linguagem verbal e não verbal e assim por diante. É um conteúdo fácil, que de vez em quando eu vou parar e revisar o conteúdo. Na habilidade 1, nós temos identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Quando nós pensamos nas diferentes linguagens, linguagem verbal e não verbal, linguagem formal e informal, os diferentes recursos expressivos também, entra aqui a questão das figuras de linguagem, entra aqui a questão da função da linguagem, dos gêneros textuais, pode entrar. Então, algumas habilidades nos dão a ideia do que trabalhar. Nessa primeira questão, eu vou trabalhar do Enem de 2019, nós temos aqui uma questão relativa a gênero textual. Por que que é em relação a gênero textual? Porque nós temos aqui uma crônica. A crônica é um texto curto, traz sempre uma informação do cotidiano, do dia a dia, e ela é sempre atual. Atual para quem? Para quem escreveu, da época que essa pessoa escreveu. E no final ela faz uma crítica sutil, bem-humorada, usa muito a linguagem informal, e a crônica, ela está entre o texto narrativo e o texto jornalístico. Você tem que saber algumas informações sobre a crônica. Nessa crônica aqui é do Luiz Veríssimo, que é o Ed Morte, e nós vamos ver que vai fazer uma paródia ali com Bond, James Bond. Já começa aí essa questão um pouquinho mais humorada do texto. É de 1997 e foi adaptado. E ele começa aqui dizendo: Morte, Ed Morte, detetive particular, está na plaqueta, tem um escritório numa galeria de Copacabana entre uma filiperama e uma loja de carimbos. Você já pode perceber que nós temos períodos curtíssimos separados por pontos, somente por isso. Já é um texto diferente, mas não é isso que vai ser a graça da crônica, não é isso que vai ser o humor da crônica. Vamos perceber mais ainda. Dá só para o essencial um telefone mudo e um cinzeiro, mas insisto numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas, elas não vencerão. Nossa, uma coisa assim bem diferente, as baratas protestarem. Isso aqui é algo diferente na crônica que você já deve dar uma marcada aí. Elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. Meu trabalho, o distante é essencial para escapar dos credores. Outro dia entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. Outro ponto diferente, esquisito, que você já marca. As baratas estavam roubando as máscaras. Marquem, porque isso aqui é diferente. Esse pisoteei meia dúzia. Nossa, matar meia dúzia de barata também é esquisito. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bique e o jornal.
O jornal era novo, tinha só uma semana, mas elas levaram a agenda, saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com um balconista topless. Acabara mal, morte, é de morte. Está na plaqueta. Nós temos aqui uma crônica que se refere à função do detetive particular, que já não tinha quase clientes. De alguma forma, é uma crítica sutil a essa profissão que estava ali em desuso, né, que não se usava mais tanto. Nós temos algumas partes bem esquisitas, bem diferentes, que chamam a atenção, que é o caso ali das baratas, do King Kong e assim por diante. Vamos verificar o que a sentença pede, sempre de olho na sentença. Nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por a sentença pede da crônica o efeito do humor. Não está pedindo a estrutura, não está pedindo característica, está pedindo o efeito do humor. Na alternativa A diz: segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. O efeito do humor não vai ser sobre hábitos, até mesmo porque os hábitos dele não eram tão chamativos assim. Não é a letra A. Letra B. Ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. O núcleo verbal é bem simples, não causa humor quando diz está na plaqueta, está. Tenho um escritório numa galeria, tenho. Dá só para o essencial. Você observa que o núcleo verbal de cada oração aqui não causa um efeito diferenciado, inusitado, o diferente, o esquisito. Não causa humor. Não é a letra B. Na letra C, estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Quando eu estava lendo, eu até apontei para vocês que os períodos eram curtíssimos, marcados por ponto, poderia até mostrar um tipo de estrutura diferente, de dar uma sequência mais rápida, mas não o efeito do humor. Para ser o efeito do humor, teria que ser algo mais inusitado, algo estranho, algo que quebrasse de repente a lógica da situação, que está na letra D. Sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. Aqui sim, o efeito do humor pode ser caracterizado por isso. Vocês podem observar quando ele relata das baratas, quando ele fala do King Kong, algo absurdo de existir no escritório, as baratas pegarem alguma coisa, se revoltarem, ele pisotear meia dúzia de baratas, o King Kong aparecer. Então o gabarito é a letra D. São eventos que mostram o absurdo, que quebra a rotina. E na letra E, o que está errado? Seleção lexical na qual predominam informações redundantes. As informações redundantes são aquelas que repetem a mesma informação. Nós não temos essa ideia da mesma informação. Nós não temos pleonasmo, então não é a letra E. O gabarito é a letra C. Muito fácil. Vocês vão observar que esta é uma questão fácil. Esta é uma questão que você não pode errar. Que nós temos aqui principalmente um gênero textual que trabalha uma das funções do texto que diz respeito ali à habilidade 1. Nós temos aqui uma linguagem mais informal, que é uma das características da crônica. Você já vai percebendo o que compõe a habilidade 1. Na competência 1 diz respeito ao processo de comunicação. Fica de olho nisso. Talvez seja um pouquinho cansativo, mas você precisa atentar. Fica comigo sempre. Um grande abraço e até a próxima.